Hoje eu tenho duas perguntas para você. Como está a sua preparação para a segunda fase da prova da OAB em Direito do Trabalho? Você sabia que existem técnicas para responder aquelas perguntas subjetivas? É sobre isso que vamos falar hoje. Fica comigo que após a vinheta nós vamos responder questões. Olá pessoal, então, para quem não me conhece, meu nome é Elton Corrêa, eu sou advogado e sou especialista em Direito Material e Direito Processual. E hoje eu trouxe para vocês aqui uma questão da OAB, do exame, da 42º exame, para que a gente possa perceber e analisar como a gente pode estar respondendo essas questões subjetivas de um modo que seja objetivo, que seja enxuto, que seja curto, e para que o avaliador, né, ele enxergue na tua resposta o padrão da FGV. Então eu trouxe aqui para vocês o exame, a primeira questão, e nós vamos responder apenas a primeira questão, o item A e o item B, para que o vídeo não fique muito longo nem cansativo. A ideia aqui é você atentar para as técnicas, para o passo a passo que eu vou estar demonstrando para você. Primeiramente, eu vou demonstrar isso aqui. Primeiro passo, você vai ler a pergunta e você vai identificar as palavras-chave na pergunta. Primeiro passo, lê a pergunta. Alguns chamam de leitura reversa, enfim. Isso aqui é um desenvolvimento para que a gente chegue de uma forma objetiva, porque você tem a questão do fator tempo. E nesse estudo, nessas resoluções de questões que vamos estar fazendo a partir de agora, o fator tempo, a gente entende que para cada item você tem que responder com 15 minutos. Ou seja, 30 minutos para cada questão, e as 4 questões subjetivas você consiga responder em 2 horas, para que sobre o tempo de 3 horas para que você faça a prova, a peça profissional, totalizando 5 horas de prova, certo? Então, sem mais delongas, vamos continuar aqui na questão. Eu vou te mostrar aqui. Pronto. Aqui nós vamos ler nós vamos ler a pergunta e já vamos extrair as palavras-chave, certo? Então aqui, ó, em relação, aqui ele fala, em relação à competência territorial para discutir a penhora no imóvel do seu cliente, onde você deverá ajuizar o embargo de terceiro. Pronto. Então aqui está sendo perguntado onde será ajuizado o embargo de terceiro. Então, de quem é a competência territorial, né, para tratar de uma penhora? Então aqui, primeiramente, eu já consigo identificar, certo? Primeiro, uma questão de competência territorial. Em segundo, eu vou deixar mais destacado aqui, em segundo, vai ser tratada a questão da penhora. E também aqui na questão nós podemos extrair uma palavra-chave, embargos de terceiro. Certo? Embargos de terceiro. Ok. Volta aqui para mim. Então, nós lemos a pergunta e já identificamos que é uma questão de competência territorial que vai ser tratada. Onde vai ser tratada essa questão da penhora através do embargo de terceiro. Segundo momento que eu trago, segundo passo é que nós vamos ler o enunciado agora e vamos buscar umas informações adicionais
para completar essa primeira leitura que foi feita, certo? Então, voltando para cá. Então, você vê aqui, olha, que o seu cliente, certo? Aqui no texto você vê, olha, ele foi um sócio de um posto de gasolina na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Então, nós temos aqui a cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Em 2010, retirou-se da sociedade em 2018, com a devida averbação no contrato social na junta comercial. Posteriormente, foi residir em Belo Horizonte, em imóvel próprio de quarto e sala, com a esposa e o filho menor, não possuindo qualquer outro bem. Ele recebe apenas o benefício previdenciário e aposentadoria do INSS no valor de R$ 2.500. O posto de gasolina encerrou sua atividade em 2022 em decorrência da crise financeira e em fevereiro de 2023 foi ajuizada uma ação trabalhista pelo único empregado remanescente, que fora contratado em 2020. Processo esse que atualmente está em fase de execução definitiva, já tendo ocorrido IDPJ sem sucesso em relação aos sócios atuais. Ocorre que seu cliente teve o imóvel de sua residência penhorado na data 11/9, em sede de carta precatória executória, em que todos os atos, inclusive o de localização e penhora do bem, foram praticados. Diante disso, considerando os dados do enunciado, a jurisprudência consolidada do TST e as leis em vigor, responda os itens a seguir. Então, nesse segundo momento, nós lemos o enunciado e agora nós vamos pesquisar algumas palavras que venham associar a essas palavras-chave que nós identificamos na leitura da pergunta. Então, por exemplo, quando ele fala aqui que o posto de gasolina era na cidade de Novo Hamburgo, você vai ter o seguinte: uma localidade é a cidade de Novo, certo? De Novo Hamburgo. Aonde? No Rio Grande do Sul. Novo Hamburgo é a cidade da prestação de serviço, onde estava localizado o posto de gasolina. E depois o sócio, após ele sair da sociedade, né, devidamente formalizado em averbação, contrato social, ele foi morar aonde? Em Belo Horizonte. Certo? Belo Horizonte, Minas Gerais. Aqui você já tem, aparentemente você já tem as duas localidades que está sendo discutida em questão. Ele quer saber de quem é essa competência. Vai ser Novo Hamburgo, local da prestação de serviço, ou local de Belo Horizonte onde foi residir? Que mais informações nós podemos ver? Nós vimos também que houve o quê? Uma ação, foi ajuizada uma ação pelo ex-empregado, certo? E o processo já está na fase, e aqui olha uma informação importante, ele já está na fase de execução definitiva. Então, um quarto momento aqui, a gente pode colocar o quê? Execução, certo? Já tendo ocorrido aqui o IDPJ em relação aos sócios, tá? Ocorre que seu cliente teve um imóvel de sua residência penhorado. Então, aqui a gente já pode acrescentar a informação que nessa penhora ela ocorreu em cima do... Cadê? Aqui. Do imóvel, certo? Ele foi residir o imóvel. E onde é que está esse imóvel? Em BH. Certo? E aí, qual é a outra informação? Ele diz que é imóvel próprio. Imóvel próprio. Ó, imóvel próprio, aqui na questão, imóvel próprio, onde ele não possuindo qualquer outro bem. Então aqui, olha, eu trago para você imóvel próprio e bem aqui, não possui outro bem. Certo? Não possui outro
Bem, agora nós vamos fazer o quê? Volta aqui para mim. Nós já lemos. Vou tirar daqui, pronto. Nós já lemos a pergunta, nós já lemos o enunciado, mapeamos as questões, as palavras-chave da pergunta e as informações adicionais que nós extraímos para complementar essas palavras-chave, certo? Então, agora, em um terceiro momento, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma pesquisa, a pesquisa. A orientação nossa é que você comece por um livro de súmulas. Leve um livro de súmulas, você pode levar um livro de súmulas. Esse livro de súmulas, juntamente com a sua CLT, você vai trabalhar com essas serão as suas duas ferramentas na hora da prova. Então você vai iniciar pelo livro de súmulas. Lá você vai verificar se existem súmulas, OJs, certo? Depois você vai para a CLT. Na CLT você vai ver se esse assunto está tratando de uma lei específica ou tão somente de uma profissão. Isso tudo a CLT vai te mostrar. Então veja só. Agora nós vamos, perdão, nós vamos pegar, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela do livro de súmulas, certo? Nós vamos começar pela palavra para pesquisa, embargo embargo de terceiro, tá? Então deixa eu tirar daqui, pronto. O embargo de terceiro, olha, embargo declaratório, embargo de terceiro. Você está vendo aqui o embargo de terceiro, pronto. Aqui, o que é que ele diz aqui, ó? Logo embaixo. Embargo de terceiro interposto anteriormente, a lei tal, agravo de petição. Não é o assunto que a gente está pesquisando. Logo embaixo tem execução por carta. Opa! Nós vimos essa informação. Deixa eu voltar aqui com vocês rapidamente. Certo? Aqui. Deixa eu voltar aqui com vocês. Deleta. Eu vou trazer aqui para vocês. Aqui na penhora, nós vemos que essa penhora ela aconteceu em sede de carta. Aqui, ó. Ela aconteceu em sede de carta precatória. Certo? Bem aqui a informação, ó. Em sede de carta precatória e executória. Então, dentro dessa penhora, nós temos também a informação de que houve por carta precatória. Pronto. Então, voltando aqui, ele disse aqui, ó, na súmula 419, execução por carta, competência do juízo deprecante. Ok. Nós vamos ler, certo? Essa súmula 419, nós vamos pesquisar ela. 5, ok. A súmula 419, ela vem. A súmula 419, ela traz aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, para chegar bem tranquilo aqui para vocês. Súmula 419. Pronto. Competência, embargo de terceiro, execução por carta precatória, juízo deprecado. Na execução por carta precatória, os embargos de terceiro serão oferecidos no juizado, no juízo deprecado. Pronto, essa aqui é a nossa resposta. Então, nós temos aqui o quê? Deixa eu voltar aqui a tela para mim. Terceira tela. Certo? Aqui. Pronto.
execução, nós chegamos a essa informação aqui, ó. Nós chegamos à súmula 419 do TST, onde ele fala que é no juízo deprecado. Pronto. Nós já temos a resposta. Aí você diz assim, deixa eu voltar aqui para mim. Aí você me diz assim, Elton, mas você já preparou o material, você já leu e você já foi direto na palavra embargo de terceiro. Tudo bem, então nós vamos fazer o seguinte. Qual foi a outra palavra que nós anotamos? Penhora. Vou mostrar aqui para vocês. Nós já lemos, Nós já pesquisamos a palavra embargo de terceiro. Vamos pegar aqui a palavra penhora e eu vou colocar aqui para vocês. A palavra penhora aqui. Ok, vou compartilhar com vocês a tela. Olha aqui, penhora. A penhora também você vem aqui, ó. Bens de pessoa jurídica, direito privado, não é o que a gente está procurando. Cédula de crédito rural, não é o que nós estamos procurando. Execução por carta, competência do juiz deprecante, embargo de terceiro. Veja, nós chegamos também aqui pela palavra, certo? Aqui pela palavra penhora, nós também chegamos na súmula 419. Deixa eu dividir aqui a tela novamente. Pronto, aqui. Vou tirar, certo? A palavra penhora nós acabamos de pesquisar também e nós chegamos também na súmula 419. Então a gente vai então achar pela palavra execução, se fosse o caso, certo? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Aqui, execução. Aí você vinha aqui, ó, ação de cumprimento, ação rescisória, né? OJ aqui, olha, ação rescisória. Nada disso está tratando sobre o nosso tema. Ação rescisória, admissibilidade, recurso de revista, coisa julgada, essa daqui foi cancelada, competência da Justiça do Trabalho, execução de ofício, contribuição social, não é o que a gente está procurando. É aqui, ó, competência residual, decisão exequenda, depósito recursal, embargo de admissibilidade, embargo de terceiro, interposto anteriormente à lei, na agravo de petição já não tem nada a ver. Empresa em liquidação, não tem. Aqui, execução por carta, competência do juiz deprecante, embargo de terceiro. Pronto, você chegou novamente aqui na súmula 419. Então, aqui também por execução, certo? Nós chegaríamos na súmula 419. 4, você também chegaria. E ainda lembra que nós anotamos aqui carta precatória, certo? Carta precatória nós vamos pesquisar lá no livro de súmula. E a carta precatória aqui. Carta precatória, eu já trago aqui para vocês. Carta de fiança, carta precatória. Pronto, olha aqui qual é a única referência que ela traz. Execução por carta, competência de juiz, embargo de terceiro, súmula 419. Carta precatória. Aqui, antes disso, pronto. Carta precatória também foi uma possibilidade que nós chegamos na súmula 419. Então, a nossa resposta, então aqui, ó, Elton, ainda falta um aqui. Deixa eu voltar aqui para você. Ainda falta mais um. Qual foi a palavra que nós anotamos também? Competência territorial. Competência. Então, vamos lá pesquisar em competência. Competência
Deixa eu ver aqui para facilitar. Pronto. Chegamos aqui em competência. Pronto. Competência. Ação anulatória, ação civil pública, ação rescisória, ação rescisória, ação rescisória, ação rescisória, ação rescisória, antecipação de tutela, Banco do Brasil, cadastramento do PIS, Justiça do Trabalho, competência funcional, não é, competência residual da Justiça do Trabalho, não é, complementação de aposentadoria, competência da Justiça do Trabalho, não, complementação de pensão, competência da Justiça, conflito de competência, não é o que estamos tratando, dano moral, descontos previdenciários também não, dissídio coletivo, execução por carta, competência do juiz deprecante, embargo de terceiro. Pronto, ó, aqui novamente, súmula 419. Também, se nós formos pesquisar pela competência territorial também. Então veja que todas as palavras que nós identificamos como palavra-chave e fomos fazer as pesquisas no livro de súmula, elas nos remeteram, direcionaram para a súmula 419. E lá na súmula 19, ela está dizendo o quê? Que é o juízo deprecado. Pronto, nós já temos a resposta. Então, o que é que nós fazemos isso? A nossa indicação, você já fez esse rascunho, você vai responder. O quarto passo, responda direto na folha resposta. Então, nós vamos para lá agora. Trago aqui para vocês a questão. Pronto. Aqui. A questão, essa folha de resposta, ela tem 30 linhas. Então, eu aconselho aqui você já chegar de cara e já colocar aqui, certo? Pronto. Você chegar aqui de cara e colocar aqui, ó, letra A na primeira linha e aqui na linha 15 você já colocar a letra B. Isso aqui é suficiente para você responder, até porque você já tem a resposta, tem que ser de uma forma bem direta, enxuta, com poucas linhas, certo? Então, a pergunta foi, deixa eu voltar aqui para vocês. A pergunta foi, em relação à competência territorial para discutir a penhora do imóvel, onde você deverá ajuizar o embargo de terceiro. Simples, direto e enxuto. Você vê que lá na súmula, deixa eu colocar aqui novamente para vocês. Cadê? Deixa eu abrir aqui novamente. A súmula, certo? Ela vem com essa palavra aqui, ó. Aqui. Os embargos de terceiros serão oferecidos no juízo deprecado. Oferecidos. Certo? E aqui na questão, ele pergunta onde vai ser ajuizado. Dificilmente você vai responder exatamente como está escrito no padrão lá de resposta, lá no gabarito, né, que a FGV traz. Mas você tem que ter a ideia. Então, como ficaria uma resposta? Ele pergunta, onde será ajuizado? Eu colocaria assim, os embargos. Os embargos de terceiro. Os embargos de terceiros deverão ser oferecidos barra ajuizado no juízo deprecado, nos termos da súmula 419
do TST. Pronto. Aqui nós já temos, eu trago aqui para mim, aqui nós já temos a resposta. Nós já respondemos essa questão. Claro que, se fosse para nós pegarmos, antes de passar essa informação, eu quero chamar a atenção a questão que você tem que levar em consideração também o tempo. É muito bom que você já comece a treinar essas respostas e coloque um limite de tempo de 15 minutos para cada item. É claro que se nós olharmos aqui, o nosso vídeo está aproximadamente 25 minutos, ou seja, estourado no tempo de 10. Mas aqui a gente está indo no indo e volta, falando aqui, respondendo, comentando. Aí claro que vai demandar um pouco mais de tempo. Então, para isso, eu peço que você comece a fazer a sua resposta já treinando com essa questão aqui do tempo. Coloque 15 minutos, marque no relógio. No outro vídeo eu vou estar colocando o tempo para a gente já ir direto, porque esse aqui é um vídeo mais explicativo, é um vídeo que vai estar te direcionando, te mostrando como responder, qual é o passo a passo. Nas próximas resoluções eu já não vou explicar diretamente o passo a passo, porque já vamos criar um hábito em estar respondendo essas questões dessa forma. Já vai direto, lê a pergunta, vai para o livro. Depois que lê as perguntas, já anota as palavras-chave da pergunta e depois vem trazer mais informações. Vai alimentar essas palavras que você escreveu com aquilo que você vai pescar lá no enunciado. Você vai trazer de lá e nós vamos chegar, que é como eu trago e mostro aqui para vocês, ó. Certo? Fizemos tudo isso, ó. Pesquisamos essas palavras, competência territorial, penhora, embargo de terceiro, execução, né, carta precatória, e alimentamos com as informações que estavam lá. Agora pensa comigo, se você quisesse enriquecer mais ainda aqui a sua resposta, você quisesse assim fechar mesmo com chave de ouro, você teria que ver o seguinte, primeiramente, uma questão de lógica. Você tem que trabalhar com lógica aqui para responder essa pergunta, as perguntas da FGV. Você resolve muito mais pela lógica também do que simplesmente sair pesquisando, fazer palavras, né, palavras-chave. Isso é importante, mas assim, a lógica ela vai te trazer um ganho de resposta. Porque, por exemplo, se você for analisar, a ação ela foi ajuizada aonde? Ela foi ajuizada na cidade de Novo Hamburgo, certo? Trago aqui para mim. A ação ela foi ajuizada na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Lá foi ajuizada. Então o juiz, quando ele emite uma carta precatória e ele mandou executar essa carta precatória onde? Lá onde o ex-sócio estava residindo. Então ele estava residindo aonde? Lá em Belo Horizonte. Então o juízo que emite, né, a carta precatória é o deprecante. E o juízo que recebe, que acolhe, ele vai ser o juízo deprecado. Então aqui está dizendo, a súmula 419, que é no juízo deprecado. Onde foi penhorado o imóvel? Em Belo Horizonte. Então, o juízo deprecado é a cidade de Belo Horizonte. Então aqui você poderia colocar, perdão, deixa eu voltar aqui a tela. Pronto, deixa eu ver aqui. Ok, aqui ó. Os embargos de terceiro deverão ser oferecidos ajuizado no juízo deprecado, nos termos da súmula 409 de DCC. Se você quisesse, antes de finalizar, né, você quisesse aqui, não, eu quero melhorar um pouquinho a minha resposta, para não restar dúvidas que eu tenho conhecimento sobre o que eu estou respondendo. Então, o juízo deprecado, você poderia colocar aqui, ó. Aqui, pronto. Desta forma, em Belo em Belo cadê? Em Belo Horizonte, certo? Barra Minas Gerais, nos termos nos termos
da súmula 419 do TST. Pronto. Aqui você já respondeu essa pergunta. Viu como fica bem mais prático, bem mais fácil quando você já lê a pergunta? Você já identifica as palavras-chave. Praticamente, se você já partisse dali, depender da tua experiência, você já iria encontrar essa súmula 419. Mas é importante que você faça essa leitura também do enunciado, porque é ali que você vai fazer o quê? Um paralelo e alimentar as tuas informações da pesquisa, caso elas não sejam suficientes, certo? Deixa eu ver aqui. Pronto. Então aqui nós vamos partir para a questão número 2. E a questão número 2, ela faz a seguinte pergunta. Além da retirada da sociedade, eu vou colocar aqui para vocês, certo? Olha, gente, além da retirada da sociedade regular muito antes da contratação do exequente e do ajuizamento da ação especificamente em relação ao bem penhorado, que tese jurídica deverá ser sustentada para o não cabimento da penhora? Ele quer saber o seguinte, você vai buscar o quê? Uma tese que ela deve ser sustentada para onde você vai afirmar o quê? Que não cabe a penhora, que essa penhora é inválida. Então você vai atacar agora aqui a penhora, certo? Cabimento. Ele está perguntando, cabe? Cabimento, né? Validade. Certo? Aqui, o que aconteceu? Muitos candidatos, quando leram essa pergunta, viram aquela informação do ex-só, que era um ex-sócio, ele saiu da sociedade. Então, aquilo ali já direcionou o aluno àquela tese do sócio retirante, porque ele já não faz mais parte, ele já não responde, já pensa em responsabilidade pelos créditos, né, pelos débitos, perdão, da empresa. Então já vê que ele já não responde por ele não fazer mais parte do quadro da sociedade. Então você já praticamente lendo o enunciado, você já desenha isso, certo? Só que vejam, isso tudo a questão já te trouxe. Ela vem aqui e fala assim, olha, além da retirada da sociedade regular, muito antes da contratação do exequente, quer dizer, ela já está dizendo, sabe aquela tese de sócio retirante? Pois é, ó, aqui, ó. Sabe aquela tese de sócio retirante? Pois é, essa daí eu já sei, eu não quero que você fale. Além dessa tese, o que é que você vai alegar sobre essa questão do bem, né, que foi penhorado? Então, você já viu aqui que a tese, pelo que você já pesquisou com essas palavras-chave, não dá para você responder. Você poderia, novamente, você poderia fazer todo esse caminho dessas palavras-chave. Mas você viu que daquilo que você pesquisou no livro de súmula, você já esgotou, você chegou a essa resposta somente do item A. Agora ele quer saber essa questão da penhora. Existe cabimento você penhorar esse imóvel? Pronto. Então o que é que você vai fazer? Você já esgotou o livro de súmulas, você poderia refazer, mas para você não perder tempo, você já esgotou ele, você já vai agora para onde? Para a CLT. E é onde eu vou te convidar para a gente fazer. Me dá só um segundo. Então, voltando aqui, pessoal, eu vou trazer aqui, vou trazer já a CLT, vou colocar aqui na tela, compartilhar. Então, ele quer saber se a penhora, né, se existe o cabimento dessa penhora.
Então você não deveria tratar nessa segunda questão a questão do sócio retirante. Você deveria falar exatamente sobre a penhora, se tem validade ou não, se pode ou se não pode, certo? Então aqui, quando você vai ver o livro aqui da CLT, depois de tanto você já fazer pesquisa, você resolver questões anteriores, você vai acabando fazendo algumas anotações, e essas anotações elas vão te ajudar. Então, por exemplo, aqui eu já trouxe que a penhora, nós podemos verificar a Lei 8.009 de 90, artigo 5º, parágrafo único. Mas se você fosse aqui ver, olha, tem avaliação dos bens penhorados, Bacen, Bacenjude, bem de família, não caracterização, vaga de garagem, bem de família, único imóvel residencial do devedor, locado, renda, não é, bem de família, abrange solteiros, viúvas, olha, bem de família, exceções à impenhorabilidade. Aqui são as exceções. Então, via de regra, os bens, né? Os bens de família são o quê? São impenhoráveis. Então você já vê que esse bem de família, ele é um bem de família? Sim, se você for olhar na questão, se você for olhar o que a questão te trouxe, ela vai falar sobre esse bem, ele vai falar sobre esse bem de família. Então aqui eu trago, ó, bem de família, doméstico, bens absolutamente impenhoráveis, ok. Ó, carta, finança bancária, a casa, asilo inviolável, célula de crédito, depositário. Não é o nosso caso, o depositário fiel, tudo isso está falando sobre depositário fiel. Eu estou vendo a questão aqui. Deixa eu ver o que mais. Aqui, ó. Incidente, dívidas contraídas por um dos cônjuges, incidente de desconsideração, embargo de terceiro, constrição judicial sem incidente, não é o caso, embargo de terceiro, cônjuge, embargo de terceiro, ajuizado, ó, embargo de execução menos gravosa, olha aqui, impenhorabilidade do bem de família. Ele é um bem impenhorável. Então, se nós formos lá no final da CLT, você vai ver que a Lei 8.009, você vai encontrar na página 624 dessa CLT. 624. Então, eu já cheguei aqui na página 624, certo? Vou colocar aqui para você, compartilhar com vocês. 624. Olha aqui o que ela diz. Lei 8.009, 29 de março de 90. Aqui, faço saber que o presidente da República adotou a medida provisória para o Nelson Carneiro. Tá. Artigo 1º. O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida. Volta aqui para mim. Você está vendo? Aqui ele justifica. Bem de família, ele não é considerado o quê? Ele não é um bem, ele é impenhorável. Você não pode. Então a pergunta está, além daquela tese do sócio retirante, que outra tese você diria sobre esse cabimento da penhora? Ela não cabe. Por quê? Porque ele é impenhorável. Sim, mas por que ele é um bem impenhorável? Porque ele é um bem de família. Aqui está dizendo o imóvel residencial próprio do casal, nesse caso lá da nossa questão, né? Da nossa questão, ela traz aqui, ó, né? Ó, imóvel próprio, vou trazer aqui para vocês. Ó, tá aqui, certo? E aqui, ó. Aqui, ó, imóvel próprio que ele reside com a esposa e filho menor, ou seja, não possuindo qualquer outro bem, ou seja, é o único bem, é o único bem de família.
é o único bem aqui, ó, de família. Então, você já viu que esse não cabe a penhora. Não cabe a penhora, por quê? Porque ele é um bem de família, certo? Então, pronto, novamente, a gente consegue aqui alcançar o objetivo de responder essa letra B de uma forma bem enxuta. Ele pergunta: que tese jurídica de ser sustentada para o não cabimento da penhora? Aí você coloca aqui, ó. Vou colocar novamente. 4 aqui. Certo? Aqui, letra B. E você já responde ela direto no seu cartão de resposta. E aqui você coloca qual a outra tese, né? Aqui, olha. Defenderia a tese. Eita, a tese, né, de que não cabe a penhora porque é o único bem de família. Nos termos da Lei 8.009 de 90, artigo 1º. Ou, se preferir, você coloca os termos. Você pode também colocar assim, mas fica até melhor. Nos termos do artigo 1º da Lei número 8.009 de 90 da CLT. Pronto, essa aqui é a tua resposta. Então, relembrando, né? Relembrando aqui, você teve a primeira, que você respondeu, que os embargos de terceiro deverão ser oferecidos, ou seja, ajuizado no juízo deprecado, desta forma em Belo Horizonte, nos termos da súmula 419 do TST. E na letra B, você coloca: defenderia a tese de que não cabe a penhora, porque é o único bem de família nos termos do artigo 1º da Lei 8.009/90 da CLT. Então, pessoal, aqui fica demonstrada uma técnica, uma possibilidade de você responder de uma forma objetiva, enxuta e principalmente dentro do padrão que a FGV exige. Você viu que você seguindo esse passo a passo, de primeiro, ler a pergunta, segundo, dentro dessa leitura da pergunta, você já extrair algumas palavras-chave, que elas já vão te direcionar. Muitas vezes ainda vai precisar complementar, e você vai complementar com a leitura que você fez do enunciado. Então pronto, você chegou ali junto com o enunciado e você alimentou aquelas palavras-chave. Pronto, direcionou. Você viu que essa leitura, se você tivesse iniciado pelo texto,
você iria estar sendo levado àquela tese de quê? De sócio retirante, porque ele saiu da sociedade, o empregado remanescente que trabalhava, né, 2 anos, ele era 2 anos, ele ajuizou uma ação, ele já não fazia mais parte do quadro societário. Então ali estava desenhado para sua mente ficar já ali para a questão do sócio retirante. Tanto que na letra B ele te fala. E muitas pessoas responderam dessa forma. Então você vê que se você fizesse de outra forma, lendo a pergunta, ela praticamente te direcionou para outra coisa. Ela veio te mostrar ali na primeira, ela veio saber questão de competência. Ela veio querer saber aonde você iria ajuizar o embargo de terceiro. Então você teria que tão somente saber sobre juízo deprecante e juízo deprecado. E qualquer uma daquelas palavras. Olha a importância de você trabalhar com o livro de súmulas. Porque ali qualquer uma daquelas palavras, competência, carta precatória, embargo de terceiro, tá aqui, ó. Cadê? Pronto. Competência, penhora, embargo de terceiro, carta precatória, execução. Todas essas palavras com esse livro de súmulas, eles te direcionaram para a súmula 419. E quando você vai ler a segunda questão, mais ainda ela já disse que não era. Olha, eu já estou te sinalizando, eu já estou falando que existiu o sócio retirante. Agora, além dessa, o que é que você vai trabalhar com a tese para dizer que aquela penhora ela é inválida, que ela não pode acontecer, certo? Aí você teria que pesquisar dessa mesma forma. Só que como você já fez a pesquisa do livro de súmulas da primeira questão, do item A, você já viu ali que muita coisa você não foi tratado a respeito dessa questão da impenhorabilidade. Então você já vai para o livro de súmula, para a CLT. E a CLT ela já te direcionou para onde? Para uma lei específica. Né? E essa lei específica você chegou na lei 8.009 e você vai ler. Se você fosse ler, porque eu não mostrei aqui, mas a lei ela é bem curta, ela é pequena. Então você tem que ler ali rápido. Né? Ler rápido e você já chegaria ali no artigo 1º. E agora, para finalizar, eu te mostro o gabarito que a FGV tomou por certo. Nós respondemos na letra A, aqui, ó. Ela considerou no juízo deprecado ou no juízo de Belo Horizonte. Aqui na nossa resposta nós colocamos já os dois. Você demonstrou conhecimento que sabia da súmula 419 e ao mesmo tempo você demonstrou saber qual é a cidade. Então você já colocou ali, ó. A nossa resposta: os embargos de terceiro deverão ser oferecidos a juizados no juízo deprecado. Pronto, a resposta no juízo aqui. Nossa resposta: os embargos de terceiros deverão ser ajuizados, oferecidos, ajuizados no juízo deprecado, desta forma, em Belo Horizonte, certo? Então está aqui a resposta: no juízo deprecado em Belo Horizonte, na forma da súmula 419 do TST, certo? Do TST. E a letra B: deverá ser alegado bem de família, nos termos do artigo 1º da Lei 8.009. Então você acertaria. Se você fosse ler o artigo 5º também, só iria corroborar para você chegar nessa resposta. Então, somente tese para você falar sobre esse embargos, essa impenhorabilidade, você iria falar no artigo 1º por ele ser um bem de família. Então aqui ficou demonstrado você responder de uma forma enxuta, objetiva, esses dois itens dentro do padrão FGV. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado, que esse conteúdo que você está pesquisando, a gente vai tentar colocar outros exercícios, outras questões para a gente chegar a treinar bastante para você chegar bem pronto para essa prova da segunda fase, certo? Então aqui, quero te agradecer a tua atenção. Curta, comente, compartilhe, faça esse vídeo chegar em outras pessoas, certo? Que também estão pesquisando. Eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar bastante. Se você criar esse padrão de resposta, isso aqui ajuda para você atingir o padrão FGV. Então, se de alguma forma esse conteúdo te interessou, ajudou aí no teu conhecimento, eu peço
que você considere a se inscrever no canal e que a gente vai estar postando outros vídeos de resolução de questão e também sobre a peça futuramente, tá bom? Então é isso, agradeço pela atenção, muito obrigado, certo? Até o próximo vídeo.